Cumprimentamos a todo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Eu gostaria de, nesta noite, trazer uma meditação que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número... Apocalipse, capítulo 4, do livro de Apocalipse, que nos diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amados, João ele estava preso na ilha de Patmos e ele estava ali por uma situação porque ele pregava a verdade, a palavra da verdade. Ele não havia cometido crime algum. E essa prisão é uma prisão muito difícil para João, porque ele já estava bem adiantado em idade, o apóstolo João, e ele então estava preso na ilha de Patmos, no mar Egeu. É uma praia muito fria, um mar muito frio, o clima muito frio, uma prisão que você não conseguia sair. Os romanos mandavam os seus desafetos políticos, ou porque se levantavam contra Roma, para justamente morrer nessa prisão. E João, então, ele foi mandado para essa ilha, a ilha de Patmos, no mar Egeu. E não tinha como você fugir daquela ilha. Era um local deserto, isolado, muitas serpentes, muito frio, muita pedra. Eles quebravam pedras e os navios romanos levavam essas pedras para calçar as estradas por onde os romanos dominavam na época. Então João estava ali naquela ilha. Pela manhã ele quebrava pedra o dia todo. À noite tinha uma porção muito reduzida de comida, e todos que iam para ali, fatalmente, eles não voltavam, eles morriam naquela ilha. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que diz a Bíblia assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amados, muitas das vezes nós, cristãos, passamos por situações difíceis, situações vexatórias, constrangedoras, situações que a gente pensa que não vai sair, situações que a gente não queria entrar e entra, e terminamos na ilha de Patmos, terminamos nas nossas prisões, terminamos assim, indo para a prisão, não a prisão, mas a prova, entramos na prova. E eu transfiro essa palavra aqui para a nossa vida espiritual, que não é fácil a vida numa prisão, irmãos. Eu já dirigi, eu acho que 3 anos, o culto numa prisão aqui do estado de Alagoas, Baldomero Cavalcante, e nós tínhamos culto 2 vezes, 3 vezes na semana. Eu ia nos sábados, eu ia durante a semana 2 vezes. Nós éramos revistados para entrar. Na prisão são muitas as dificuldades. Lá na prisão você não faz o que você tem vontade, você não usa as roupas que você quer,
Na prisão você não tem a comida que você gosta toda hora que você quer. Você não pode receber visita sempre que você quer também, nem toda hora. Na prisão você não tem amigos. Ou melhor, não tem muitos amigos. Na prisão você não vai para onde você quer. Na prisão, muitas das vezes, o seu sono foge pela madrugada, porque você passa a maior parte do dia naquela região, ali naquele espaço limitado, você não tem muito o que fazer, muitas das vezes, então você perde o sono pelas madrugadas. Na prisão, você é inundado por pensamentos repetidos, variados, sentimentos de morte, vontade de suicídio, sentimentos que afetam o seu moral, a sua, como diz assim, a autoestima, não é? Então, além do abandono que o preso ele sofre. Quando a pessoa está presa, ninguém quer participar, ninguém vai visitar, ninguém vai, né, convidar para o aniversário. O preso, ele é preso. Eu digo porque eu já acompanhei essa realidade. Na prisão você tem o desespero, né, pela falta de ânimo. Na prisão o tempo é o seu maior inimigo. Na prisão o sofrimento ele é intenso. João estava nessa situação que eu acabei de falar. Ele estava com pensamentos variados e muitas das vezes, eu estou falando isso porque muitas das vezes nós temos as nossas prisões, nós temos as nossas algemas, nós temos os nossos escuros, nós temos os nossos períodos de prova, nós temos os nossos períodos em que nós achamos que vamos morrer, que nós achamos que não vamos conseguir chegar ao outro dia. João, ele passou por todos esses sofrimentos na prisão na ilha de Patmos, no mar Egeu. Ele olhava, via aquela imensidão de água, aquela ilha, né, muito deserta, inóspita, a situação intensa de sofrimento para ele já na idade avançada. Mas um certo dia a Bíblia diz que depois destas coisas ele já havia tido várias revelações para escrever cartas às igrejas da Ásia, fortalecendo e revelando o caráter dessas igrejas. Olha, na prisão Deus não deixou João desamparado. Deus dava visões e revelações a João, mesmo naquela situação. Ninguém sabia o que iria ir para a prisão, para a ilha de Patmos, ali no mar Egeu, mas o Senhor, que conhecia o seu apóstolo, o seu discípulo, o seu escolhido, ele o visitava todas as noites e dava visões a João. E a Bíblia diz que depois destas coisas, João dizendo, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. O que eu quero dizer para você nessa noite é que para toda prisão que você possa estar passando, que para todo sofrimento que você possa estar vivendo nesta noite, é preciso que você, por algum momento, você caia na real e deixe de olhar as circunstâncias que lhe estão cercando. Muitas das vezes nós só olhamos as circunstâncias e não olhamos para a solução do problema. Muitas das vezes estamos nas nossas prisões psicológicas, nas nossas prisões físicas, nas nossas prisões espirituais e não conseguimos ver uma porta aberta no céu. Mas o Senhor olha para João e diz, depois que destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Quando nós deixamos de ver a circunstância, quando nós deixamos de ver a frieza da prisão, quando nós deixamos de ver os problemas que nós enfrentamos dia a dia nas nossas prisões, nas nossas cadeias, nas nossas situações,
Deus pede que a gente saia daquele problema e olhe para o céu, porque eis que lá existe uma porta aberta. Deus está abrindo uma porta para você que se encontra na prisão nesta noite. Deus está abrindo uma porta no céu. Mas, irmão Mário, a porta é no céu. Sim, é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem do homem, é necessário que nós entendamos. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem daquele que tem todo o poder e autoridade de abrir janelas e portas no céu. A Bíblia diz que quando João olhou, eis que estava aberta uma porta no céu. E ele diz: sobe aqui e mostrar-te-ei o que depois destas coisas devem acontecer. Como voz de trovão, a voz bradou: sobe aqui e mostrar-te-ei o que depois destas coisas devem acontecer. É necessário que nós entendamos que, além de olhar para o céu, buscar uma saída no Senhor, é necessário que nós ouçamos a voz do Senhor e subamos. Ou seja, nós descemos de joelho para poder subir ao céu de Deus e ouvir as palavras que estão reservadas para mim e para você nesta noite. Eu não sei quais foram e quais são as suas prisões, as suas algemas, os seus problemas, mas Deus, Ele tem uma porta aberta no céu para você nesta noite. Deus, Ele está abrindo uma porta, convidando você para subir e olhar a porta que Ele está abrindo. Certa vez eu estava meditando na palavra aqui também, numa passagem, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 7, ainda no capítulo 6, a Bíblia diz que Samaria estava cercada. Então, depois disso, sucedeu que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que vendeu-se a cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Por que ela disse isso? Porque a mulher foi pedir ao rei da cidade que estava cercada, não havia comida, as pessoas estavam morrendo aos montes na cidade pela desobediência. Então, Samaria cercada, as mulheres então começaram a matar os seus próprios filhos, a cozinhar os seus próprios filhos para se alimentar. E um dia uma cozinhou o próprio filho e deu de comer a todos ali. Comeram, mataram o filho e comeram as carnes dele. Tanto era a situação de fome. Então, na vez da outra, a outra disse: não vou fazer isso com meu filho. Ela disse: não, mas eu matei o meu, agora é a sua vez. Então, a situação em Samaria era essa. Não havia possibilidade alguma de porta aberta. E no capítulo 7, a Bíblia diz que Eliseu, ele então predisse abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Eles foram procurar o profeta pela situação que eles estavam passando. Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor, cuja mão, a Bíblia diz, um capitão na outra, cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele lhe disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás.
eu não vou me alongar nessa passagem, mas a Bíblia diz que o Senhor mandou 4 leprosos, os sírios, ouviram uma zoada de exército pelo andar daqueles homens e fugiram e deixaram tudo no arraial. Deixaram comida, animais, vestes, tudo. Então os leprosos chegaram no arraial, começaram a comer, a se fartar. Olha, nós vamos morrer de todo jeito, então vamos comer e avisar o povo da cidade. E eles começaram a comer, pegar bens para eles. E ele disse, não é bom que nós façamos isso, vamos avisar que existe abundância de alimentos aqui. E eles foram na porta da cidade avisar. E quando os leprosos chegaram lá, que avisaram que havia comida no arraial dos assírios lá, eles não acreditaram, abriram a porta, o capitão, a fome era tanta que eles abriram os portões e o capitão, que duvidou da palavra de Deus, disse, por acaso abrir-se janelas no céu? A Bíblia diz que ele morreu pisado. Mas que maldade, morreu pisado, morreu porque ele não acreditou que o nosso Deus, diante das prisões, diante das invasões, diante das caristias, diante das cadeias, das algemas, das prisões, das provas que todos nós possamos passar, Deus é aquele que abre janelas no céu para nos abençoar, irmãos. As bênçãos, elas começam no céu e descem até as nossas vidas. É necessário você entender que Deus, ele é abençoador, é galardoador para aqueles que nele esperam. Então, deixe de olhar as circunstâncias que você está vivendo hoje. Deixe de olhar as dificuldades da sua prisão. Como eu disse no começo, toda prisão tem as suas dificuldades. Então, deixe de olhar as circunstâncias. Ouça a voz do Senhor, sobe aqui e mostrar-te-ei, né, as coisas que depois desta devem acontecer. Ele olhou, eis que havia uma janela aberta, uma porta aberta no céu. Então, quando Deus ele abre as portas, as bênçãos descem para as nossas vidas. Quero que você entenda o básico nesta noite. Não olhar para as circunstâncias da sua prisão, não olhar para aquilo que você está vivendo hoje, mas para a promessa e a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Dizem que no Japão, estava lendo um textozinho um certo dia, diz que todo o hotel do Japão é obrigado por lei, eles terem um prato de comida envolvendo o repolho. Todo restaurante, seja ele de estrela, sem estrela, é lei. Todo o Japão tem que servir repolho nas suas alimentações. Isso por quê? Para lembrar que depois da Segunda Guerra, eles estavam arrasados e eles sobreviveram comendo repolho. Não tinha mais comida, não tinha nada. A única coisa que eles podiam comer, que tinham comida para comer, era repolho. Então, tempos difíceis requer sacrifício. Tempos de prova, tempos de prisão, tempos de quarto escuro, tempos de silêncio, tempos de amargura, nós temos que fazer o sacrifício, descer para subir e Deus nos mostrar janelas abertas no céu. E Deus ele possa abrir janelas para a sua vida nesta semana, que Deus ele inicie um dia de sábado trazendo janelas de novidades para a sua vida, trazendo um renovo para a sua vida, trazendo esperança para a sua vida, trazendo bálsamo para a sua dor, que Deus ele possa abrir janelas no céu constantemente sobre esta palavra. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.